Dom Henrique de Sagres abandonou as suas atividades na terra em 1460. Estava realizado em linhas gerais o seu grande destino. Da sua casa modesta da Vila Nova do Infante, onde se encontra ainda hoje uma placa comemorativa como perene homenagem ao grande navegador, desenvolvera ele no mundo inteiro um sentimento novo de amor ao desconhecido. Desde a expedição de Celta, o infante deixou transparecer em vários documentos que se perderam nos arquivos da Casa de Avis, que tinha certeza da existência das terras maravilhosas cuja beleza haviam contemplado seus olhos espirituais no passado longínquo. Toda a sua existência de abnegação e ascetismo constituíra uma série de relâmpagos luminosos no mundo de suas recordações. A prova de que seus estudos particulares falavam da terra desconhecida é que o mapa de André Bianco, datado de 1448, mencionava uma região fronteira à África. Para os navegadores portugueses, portanto, a existência da grande ilha austral já não era assunto ignorado. Novamente no além, o antigo mensageiro do mestre não descansou, chamando a colaborar com ele numerosas falanges de trabalhadores devotados à causa do Evangelho do Senhor. Procura influenciar sobre o curto reinado de Dom Duarte, estendendo com os seus cooperadores essa mesma atuação ao tempo de Dom Afonso V, sem lograr uma ação decisiva a favor das empresas esperadas. Aproveitando o sonho geral dos tesouros das Índias, a personalidade do infante se desdobra com o objetivo de descortinar o continente novo ao mundo político do Ocidente. Enquanto a sua atuação encontra fraco eco junto às administrações de sua terra, o povo de Castela começa a preocupar-se seriamente com as ideias novas, lançando-se a disputas das riquezas entrevistas. Eleva-se então ao poder Dom João II, cujo reinado se caracterizou pela previdência e pela energia realizadora. Junto do seu coração, o emissário invisível encontra grandes aspirações irmãs das suas. O príncipe perfeito torna-se o dócil instrumento do mensageiro abnegado. A mesma sede de além lhe devora o pensamento. Expedições diversas se organizam. O castelo de São Jorge é fundado por Diogo de Azambuja na costa da Mina. Diogo Cão descobre toda a costa de Angola. Por toda parte, sob o olhar protetor do grande rei, aventuram-se os expedicionários. Mas o espírito, em todos os planos e circunstâncias da vida, tem de sustentar as maiores lutas pela sua purificação suprema. Entidades atrasadas na sua carreira evolutiva se unem contra as realizações do príncipe ilustre. Depois do desastre no campo de Santarém, no qual o filho perde a vida em condições trágicas, surgem outras complicações entre a sua direção justiceira e os nobres da época, e Dom João II morre envenenado em Alvor no ano de 1495. Todavia, os planos da escola de Sagres estavam consolidados. Com a ascensão de Dom Manuel I ao poder, nada mais se fez que atingir o fim de longa e laboriosa preparação. Em 1498, Vasco da Gama descobre o caminho marítimo das Índias, e um pouco mais tarde, Gaspar de Corte Real descobre o Canadá. Todos os navegadores saem de Lisboa com instruções secretas quanto à terra desconhecida que se localizava à fronteira à África e que já havia sido objeto de protesto de Dom João II
contra a bula de Alexandre VI, que pretendia impor-lhe restrições ao longo do Atlântico por sugestão dos reis católicos da Espanha. No dia 7 de março de 1500, preparada a grande expedição de Cabral ao novo roteiro das Índias, todos os elementos da expedição, encabeçados pelo capitão Mor, visitaram o passo de Alcáçova, e na véspera do dia 9, dia este em que se fizeram ao mar, imploraram os navegadores a bênção de Deus na ermida do Restelo, pouso de meditação que a fé sincera de Dom Henrique havia edificado. O Tejo estava coberto de embarcações engalanadas e entre manifestações de alegria e de esperança exaltava-se o pendão glorioso das quinas. No Oceano Largo, o capitão Mor considera a possibilidade de levar a sua bandeira à terra desconhecida no hemisfério sul. O seu desejo cria a necessária ambientação ao grande plano do mundo invisível. Henrique de Sagres aproveita esta maravilhosa possibilidade. Suas falanges de navegadores do infinito se desdobram nas caravelas embandeiradas e alegres. Aproveitam-se todos os ascendentes mediúnicos. As noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais, e insensivelmente as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Os caminhos das Índias são abandonados, e em todos os corações há uma angustiosa expectativa. O pavor do desconhecido empolga a alma daqueles homens rudes que se viam perdidos entre o céu e o mar, nas imensidades do infinito. Mas a assistência espiritual do mensageiro invisível, que de fato era ali o divino expedicionário, derrama um claror de esperanças em todos os ânimos. As primeiras mensagens da terra próxima recebem-nas com alegria indizível. As ondas se mostram agora a miúde, qual concha caprichosa de folhas, de flores e de perfumes. Avistam-se os píncaros elegantes da plaga do cruzeiro e em breves horas Cabral e sua gente se reconfortam na praia extensa e acolhedora. Os naturais os recebem como irmãos muito amados. A palavra religiosa de Henrique Soares de Coimbra, eles a ouvem com veneração e humildade. Colocam suas habitações rústicas e primitivas à disposição do estrangeiro e reza a crônica de Caminha que Diogo Dias dançou com eles nas areias de Porto Seguro, celebrando na praia o primeiro banquete de fraternidade na terra de Veracruz. A bandeira das quinas defralda-se então gloriosamente nas plagas da terra abençoada, para onde transplantar a Jesus a árvore do seu amor e de sua piedade. E no céu celebra-se o acontecimento com grande júbilo. Assembleias espirituais, sob as vistas amorosas do Senhor, abençoam as praias extensas e claras e as florestas cerradas e braves. Há um contentamento intraduzível em todos os corações, como se o pombo simbólico trouxesse as novidades de um mundo mais firme após novo dilúvio. Henrique de Sagres, o antigo mensageiro do Divino Mestre, rejubila-se com as bênçãos recebidas do céu. Mas, de alma alarmada pelas emoções mais carinhosas e mais doces, confia ao Senhor as suas vacilações e os seus receios. Diz-lhe que, graças ao seu coração misericordioso, a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. Pediu a sua bênção para que ele e seus auxiliares pudessem velar pela sua tranquilidade no seio da pirataria de todos os séculos. Mas ele teme que as nações ambiciosas matem suas esperanças, invalidando as suas possibilidades e destruindo os seus tesouros.
Jesus, porém confiante por sua vez na proteção de seu Pai, não hesita em dizer com a certeza e alegria que traz em si: Eliu, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do cruzeiro onde se realizará a epopeia do meu evangelho estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva, e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de o estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Nos céus imensos havia clarões estranhos de uma bênção divina. No seu sólio de estrelas e de flores, o Supremo Senhor sancionara por certo as bondosas promessas de seu filho. E foi assim que o minúsculo Portugal, através de 3 longos séculos, embora preocupado com as fabulosas riquezas das Índias, pôde conservar contra flamengos ingleses, franceses e espanhóis a unidade territorial de uma pátria com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e com 8.000 quilômetros de costa marinha. Nunca houve exemplo como esse em toda a história do mundo. As possessões espanholas se fragmentaram, formando cerca de 20 repúblicas diversas. Os estados americanos do norte devem sua posição territorial às anexações e às lutas de conquista. A Louisiana, o Novo México, o Alasca, a Califórnia, o Texas, o Oregon surgiram depois da emancipação das colônias inglesas. Só o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América entre os embates políticos de todos os tempos. É que a mão do Senhor se alça sobre a sua longa extensão e cobre as suas prodigiosas riquezas. É que o coração geográfico do orbe não se podia fracionar. Todos os espíritos edificados nas lições sublimes do Senhor se reuniram logo após o descobrimento da nova terra, celebrando o acontecimento nos espaços do infinito. Grandes multidões donairosas e aéreas formavam imensos hífens de luz entre a terra e o céu. Uma torrente impetuosa de perfume se elevava da paisagem verde e florida em busca do firmamento, de onde voltava a superfície do solo saturada de energias divinas. Nos ninhos quentes das árvores pousavam as vibrações renovadoras das esperanças santificantes, e no além ouviam-se as melodias evocadoras da Galileia,
fecunda e agreste antes das lutas arrasadoras das cruzadas que lhes devastaram todos os campos, transformando-a num montão de ruínas. Afigurava-se que a região dos pescadores humildes, que conheceu bastante assinalados os passos do Divino Mestre, se havia transplantado igualmente para o continente novo, dilatada em seus suaves contornos. Uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho. Foi quando se fez presente na Assembleia Augusta a figura misericordiosa do Cordeiro. Complacente sorriso lhe bailava nos lábios angélicos, e suas mãos liriais empunhavam largo estandarte branco, como se um fragmento de sua alma radiosa estivesse ali dentro, transubstanciado naquela bandeira de luz que era o mais encantador dos símbolos de perdão e de misericórdia. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura. Ismael, manda ao meu coração que doravante seja o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore de minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirá para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento. E como se entrar em ação a um impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância uma tinta celeste inscrevera o lema imortal: Deus, Cristo e Caridade. Todas as almas ali reunidas entoam um hosana melodioso e intraduzível à sabedoria do Senhor do Universo. São vibrações gloriosas da espiritualidade que se elevam pelos espaços ilimitados, louvando o artista inimitável e o matemático supremo de todos os sóis e de todos os mundos. O emissário de Jesus desce então à terra, onde estabelecerá a sua oficina. Os exércitos dos seres redimidos e luminosos lhe seguem a esplêndida trajetória, e como se o chão do Brasil fosse a superfície de um novo hélicon da imortalidade, a natureza macia e cariciosa toda se enfeita de luzes e sombras, de sinfonias e de ramagens odoríferas,
preparando-se para um banquete de deuses. Os caminhos agrestes tornam-se sendas de maravilhosa beleza, rasgadas pelas cortes do invisível. Nessa hora, a frota de Cabral foge das águas verdes e fartas da Baía de Porto Seguro. Entretanto, nas fitas extensas da praia, choram desesperadamente os 2 degredados dos 20 párias sociais que o rei Dom Manuel I destinara ao exílio. Os homens do mar se distanciam daqueles sítios, levando amostras da sua extraordinária riqueza. Em toda a paisagem há um largo ponto de interrogação, enquanto os 2 infelizes se lastimam sem consolo e sem esperança. Os silvícolas amáveis e fraternos lhes abrem os braços. É dos seus corações rudes e simples que desabrocham para a amargura deles as flores amigas de um brando conforto. Mas Afonso Ribeiro, um dos condenados ao penoso desterro, avança numa piroga desprotegida e desmantelada, sem que os olhos da história lhe anotassem o gesto de profunda desesperação a caminho do mar alto. Ao longe percebem-se ainda os derradeiros mastros das caravelas itinerantes. O infeliz degredado anseia por morrer. Os últimos gemidos abafados lhe saem da garganta exausta. Seus olhos inchados de pranto contemplam as 2 imensidades, a do oceano e a do céu, e esperando pela morte o socorro bondoso, exclama do íntimo do seu coração: pede piedade a Jesus para sua alma amargurada. Pediu que ele enviasse a morte ao seu espírito desterrado. Ele era inocente e assim se julgava. Padecia da tirania de injustiças dos homens e declarava do fundo do seu coração que se a traição e a covardia haviam lhe arrebatado da pátria, afastando dos seus olhos as paisagens queridas e os afetos mais santos do coração, essas mesmas calúnias nunca iriam lhe separar da misericórdia de Jesus. Então, nesse instante, o pobre exilado sente que uma alvorada de luz estranha lhe nasce no âmago da alma atribulada. Uma esperança nova se apossa de todas as suas fibras emotivas e, como por delicado milagre, a sua jangada rústica regressa celeremente à praia distante. Em vão as ondas sinistras e poderosas tentam arrebatá-lo para o oceano largo. Uma força misteriosa o conduz à terra firme, onde o seu coração encontrará uma família nova. Ismael havia realizado seu primeiro feito nas terras de Veracruz, trazendo um náufrago e inocente para a base da sociedade fraterna do porvir. Ele obedecia às sagradas determinações do Divino Mestre. Primeiramente surgiram os índios, que eram os simples de coração. Em segundo lugar chegavam os sedentos de justiça divina. E mais tarde viriam os escravos, como a expressão dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Naqueles dias longínquos de 1500, já se ouviam no Brasil os ecos acariciadores do Sermão da Montanha.